Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa live. Semana passada não fiz live porque tive vários compromissos fora de São Paulo, estava em Goiânia, a agenda toda lotada, então não foi possível, né, eu fazer a live. Mas estamos aqui firme e forte para a gente, essa semana, começar aqui de maneira correta. E tem muita coisa para a gente conversar, né, já que acontecimentos mundiais estão rolando, coisas assim que já são previstas na Bíblia. A gente só não sabe as datas direito, né? Mas já estão previstas na Bíblia, tudo isso está acontecendo. E eu queria falar com vocês hoje. O Lucas dando um bom dia, Mônica Antoniazzi, saudade de você, Mônica. Bom dia, Kleber, bom dia. Quem está entrando aí já dá um bom dia, mas um bom dia assim, de verdade, lá de dentro. Um bom dia. Assim como Jesus nos ensinou, né? Ensinou os apóstolos, quando falasse a paz. E tem todo um porquê por trás disso. Então, quando você desejar bom dia para alguém, é com esse sentimento, né, que você tem que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre aquela pessoa. Então, deseje de verdade um bom dia, né? Para que realmente esse dia seja incrível, tá? É isso aí, ó. Bom dia, bom dia. E eu quero falar hoje sobre essa guerra em Israel, né? Não só sobre a guerra, fato histórico, o que está acontecendo historicamente falando, mas eu quero mostrar tudo aquilo que realmente significa essa guerra da Bíblia, né? Que tudo isso é bíblico. Eu acho que a maioria aqui sabe, inclusive, que a Graja entrou aí, o Kleber, eu vi que a Rita também entrou aí, que nós temos uma viagem programada para lá dia 18 agora. Nós temos uma viagem programada nessa semana, na outra. E que provavelmente a gente vai ter que adiar essa viagem, né? É o que vai acontecer, porque a gente só vai para lá com segurança. Mas nós iremos com toda certeza, porque há algo especial naquele lugar. E eu vou mostrar para você aqui o que é de especial que tem naquele lugar e por que todos deveriam ir para lá. Porque mesmo, vocês vão ver aqui, que mesmo quando depois da volta de Jesus, lá será um lugar, continuar sendo um lugar de adoração. Mesmo depois da volta de Jesus, ali será um lugar que todos nós iremos. Todos os que forem salvos e viverão eternamente continuarão frequentando aquele lugar. Então, todo mundo já deveria pisar lá agora e dizer: esse lugar aqui também é meu. Todo mundo deveria fazer isso. Então, estou levando um grupo de pessoas para lá. Pode ser que a gente não vá agora, por causa que tem esse conflito ali, que Israel vai resolver. Vai ser uma estratégia de guerra gigantesca, mas vai ser resolvido. Porque esse grupo, né, o Hamas, que é um grupo terrorista, ele é um grupo infinitamente menor do que Israel. Israel já venceu guerras contra nações muito maiores e Israel está em guerra desde que foi liberto lá no Egito, predizendo a vida de Cristo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, mas antes da gente começar, tá? Antes da gente começar, eu queria que você colocasse aqui o dedo nesse aviãozinho e chamasse pessoas para essa live. Porque o que eu vou trazer hoje aqui é um conhecimento muito importante para você entender todo o contexto que está acontecendo hoje e todo o contexto bíblico que tem por trás disso e em que isso impacta na sua vida. Eu quero como você tem que se preparar para isso. Bom dia, André, bom dia, pessoa que está dando um bom dia aí. Então, eu sei que tem pessoas aqui na live que estão programadas, né, para fazer essa viagem comigo para Israel, não nessa semana, na semana que vem, que provavelmente teremos que adiar. Eu não acho que o conflito se resolva até ali, mas nós iremos. E aliás, eu digo, todo mundo deve pisar em Israel e tomar posse daquele lugar, porque lá na Bíblia fala que lá no final dos tempos
lá será o lugar de adoração, onde nós iremos, que será um lugar especial, certo? Um lugar especial. Bom, eu vou mostrar para vocês todos aqui o que acontece ali, tá? Então, mas antes eu quero que você faça isso aqui. Eu posso contar com você, mandar aviãozinho? Clica aqui, ó, e põe aí, já enviei. Vou dar um pause na música aqui, para a gente poder começar a entender. Então eu quero dividir essa live em 2 etapas, gente. 2 etapas. Eu vou primeiro falar do contexto histórico do que está acontecendo até agora, inclusive baseado na Bíblia, certo? Em coisas que são histórias também que não está na Bíblia, mas começar baseado na Bíblia. E depois, na hora que a gente chegar nos dias de hoje, eu quero falar o que vai acontecer para frente. E você, cristão, como tem que se posicionar em relação a isso? Tá? Mas uma coisa é certa, você, que nunca pisou na Terra Santa, tem que programar para ir. Tem que programar para ir. Vai por mim, você vai entender o porquê hoje aqui, tá? Pedro, deixa a live gravada, por favor. Eu vou deixar essa live gravada hoje, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Essa guerra, essa específica, não é contra os palestinos. É contra o Hamas, que é um grupo terrorista que está dentro de uma área palestina. Não sei se vocês sabem, né? A Cisjordânia, que está ali dentro, né? A Palestina faz parte daquilo ali. Eles não têm um Estado decretado ainda, tá? E tem a Cisjordânia aqui e tem a faixa de Gaza, que faz parte deles aqui, mas é tomada pelo grupo terrorista, tá? Pelo grupo terrorista. E esse grupo terrorista, eles não querem definir a Palestina como um Estado independente, assim como é Israel. Eles querem acabar com Israel. Ponto. Tá? E aí o que se fala é o seguinte, que na verdade a Palestina não aceitou o tratado quando determinou que Israel seria um Estado, aquele lugar seria de Israel. Então eles não aceitaram. Queria dividir aquele espaço pela metade, 50% para cada um. Eles não aceitaram. Mas a ONU decretou que seria isso. Israel foi lá e invadiu não, tomou a área que, por direito que era dela, e teve um confronto sim com a Palestina naquela época. Eu vou explicar isso com mais detalhe aqui, tá? Mas essa guerra de agora não tem nada a ver com isso. É contra esse grupo terrorista que quer acabar, aniquilar Israel. Então eu quero que primeiro você entenda isso. E as pessoas falam assim, tem que entender o lado palestino, porque na verdade, quando a ONU determinou isso, a Palestina não aceitou. Então Israel entrou em guerra com a Palestina, a guerra dos 6 dias, e conseguiu vencer e pegou o que era dela. Tá? Mas eu vou mostrar para você que é muito maior, tá? E na verdade, a ONU nem teria direito de não dar isso para Israel. Vou te mostrar aqui por quê. Vamos lá, vamos para cá então. Quando que se tem citação, dado histórico da cidade de Jerusalém? Está na Bíblia. Está na Bíblia. A primeira citação da cidade de Jerusalém. E quem foi o primeiro governante de Jerusalém? Sabe quem foi? É uma figura que se chama Melquisedeque. Melquisedeque, isso foi em 2000 anos antes de Cristo. Só que Jerusalém chamava Salém. Jerusalém vem de Salém. E Melquisedeque era o governante ali. Agora eu quero que você entenda que então pela primeira vez que foi estabelecido Jerusalém, Melquisedeque era o governante. E por que isso é importante saber? Eu vou te falar quem que é Melquisedeque. Aí você vai entender que é algo muito especial e por que todo mundo quer tomar Jerusalém. A história desde 2000 anos antes de Cristo
Guerras e guerras e guerras, pessoas querendo dominar Jerusalém. Existe um porquê espiritual atrás disso. E eu quero que você entenda isso. Tá? Eu vou falar um pouco sobre finais do tempos hoje, sobre Apocalipse. Vou falar um pouco sobre isso para você entender em que contexto nós estamos vivendo. E eu quero que você acorde. Eu quero que você desperte. É tempo de mudança. É tempo de despertar. É tempo de realmente se santificar. Mas vamos lá. O que é esse tal de Melquisedeque? A primeira vez que aparece Melquisedeque é lá em Gênesis na Bíblia, no início da Bíblia, Gênesis 14, de 18 a 20, fala que Abraão, depois que venceu a batalha, foi dar o dízimo para Melquisedeque. A primeira vez que se fala dízimo na Bíblia é Abraão dando o dízimo dos espólios de guerra para Melquisedeque. É antes de Moisés, bem antes de Moisés, bem antes da lei. Não existia nem a lei de Deus ainda com as tábuas onde Moisés recebeu a lei. É bem antes disso. E depois Melquisedeque aparece novamente no Novo Testamento, lá em Hebreus 7, de 1 a 13. Presta atenção na explicação de quem é Melquisedeque. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem nunca ouviu falar de Melquisedeque na Bíblia, fala eu aí. É que pouco se fala sobre Melquisedeque. Quem nunca ouviu falar de Melquisedeque na Bíblia, escreve eu aí. Quem nunca ouviu falar de Melquisedeque, escreve eu aí. Vamos lá. Eliseu nunca ouviu falar. Monique nunca ouviu falar. Agora estou falando nunca ouviu falar. Ju nunca ouviu falar. Muita gente nem sabe quem é Melquisedeque na Bíblia, é verdade. O André. Então, muita gente, né? Agora eu vou falar para você. Lembre-se que Melquisedeque foi o primeiro governante de Jerusalém, tá? Não existia Israel ainda, tá? Vamos lá. Em Hebreus, no Novo Testamento, se fala novamente de Melquisedeque. Hebreus 7, 1 a 13. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém ou de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, então ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da guerra dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Então Melquisedeque é rei de justiça e depois também rei de Salém. Veja bem, ele é rei da justiça e depois também rei de Salém. Antes de tudo, ele é rei da justiça. Está em Hebreus 7, 1, 13. E depois também rei de Salém e rei da paz. Ele é rei da justiça, depois rei de Salém, que é rei da paz. Presta atenção agora, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Me arrepia, eu fico arrepiado quando eu leio isso aqui. Nós estamos falando que o primeiro governante de Jerusalém é semelhante a Jesus Cristo e não tem princípio nem fim de dias, é um ser imortal. Ninguém consegue explicar a figura de Melquisedeque na Bíblia. Se sabe que ele foi o primeiro rei de Jerusalém. Antes disso, príncipe da paz, rei da justiça. Alguns dizem que é o próprio Jesus que apareceu ali para Abraão. Vocês estão entendendo a importância de Jerusalém no contexto da nossa vida, do mundo? E aí, o mundo moderno
fica com essa disputa que a ONU determinou que os palestinos têm direito de uma parte. Gente, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo. Vamos lá, ok. Aí a primeira dado que tem que alguém atacou Jerusalém e tomou aquela terra foram os jebuseus. Está na Bíblia, os jebuseus em 1500 anos antes de Cristo. Tá? E depois eu vou pular porque eu não vou passar todas as tomadas e retomadas que tiveram de Jerusalém, porque a gente ia ficar aqui 2 horas falando sobre isso. Eu vou falar só sobre as principais tomadas e retomadas de Jerusalém. Só para você entender de quanto tempo vem isso e quantas gentes estão lutando por Jerusalém. Tá? E aí Davi, então, depois de que os jebuseus tomaram, muito tempo depois, no século 11 a.C., Davi toma a cidade novamente. E ali é conhecida como a Jerusalém que nós conhecemos hoje, depois que Davi toma a cidade. Davi. Tá? Aí depois, quem acompanhou aquela jornada bíblica que a gente fez no começo do ano, que os judeus iam para Deus, aí tudo ficava bem, aí eles paravam de seguir a Deus e aí caíam em desgraça, tá? E numa dessas idas e vindas que tem várias tomadas ali, 580 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma Jerusalém. E aí que leva os judeus lá para a Babilônia, tá? E Babilônia também é muito conhecida na Bíblia, certo? Leva os judeus lá que tem a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a história de Samuel, que eles foram levados lá escravos, né? Lá para a Babilônia. E aí também, e mesmo lá, alguns reis reconhecem o Deus Altíssimo, através de Samuel, através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são lançados na fornalha, e falam, o seu rei verdadeiramente é o rei, é o Deus, né? Aí nasce também Esdras e Neemias, tá? E Zorobabel também. Neemias reconstrói o muro da cidade, o rei deixa de reconstruir o muro da cidade. Zorobabel reconstrói o templo, né? Porque foi construído o templo, né? Do rei Salomão. Então ele foi destruído nessas guerras, foi totalmente destruído. O templo foi destruído 2 vezes. Até hoje está destruído o templo. Até hoje está destruído o templo. E a profecia fala que vai ter um 3º templo. Mas olha só como tudo está no contexto dessa guerra e tudo que está acontecendo. Então, Esdras e Neemias são responsáveis por reconstruir ali, né, a cidade e o muro de Jerusalém. Aí agora eu vou pular uns 520 anos de guerra, de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não é nova essa guerra, gente, tá? E aí eu vou até o Império Romano. E Pompeu toma também ali a cidade. E junto com Pompeu tem uma figura muito famosa, maquiavélica, Herodes. Sabe o Herodes que mandou matar todas as crianças? Veio junto com Pompeu ali. Isso aqui já é pouquinho antes de Cristo nascer. Alguns anos antes de Cristo nascer. Que Herodes o Herodes era muito bom construtor. E ele construiu muita coisa naquela região. Tá? E aí vamos pular mais um pouco de história. 135 anos depois de... Agora já estou indo para depois de Cristo. Tá? A cidade foi tomada novamente. Tá? E foi renomeada. Deram um novo nome para Jerusalém. Já chamava Jerusalém e tentaram dar um outro nome para Jerusalém. E o nome que deram, presta atenção aqui que é muito importante. O nome que deram para Jerusalém foi Filistina. Só que na letra, nessa linguagem, né, Filistina, o P e o F é praticamente igual, só tem um pontinho que muda de P para F. Assim como nós falamos farmácia com P e tem farmácia com PH, Filistina se foi traduzida hoje para Palestina. Então a Palestina só surgiu ali 135 anos depois de Cristo. E nós estamos falando que os judeus têm história com Jerusalém 2000 anos antes de Cristo.
E é uma história sobrenatural através de Melquisedeque. Agora fala, como é que um governo hoje em dia, onde a maioria é ateu, vai reconhecer isso? Por que você acha que está sempre em guerra? É a guerra do bem contra o mal, gente. Essa guerra espelha a guerra espiritual que estamos vivendo. E aí se surgiu então a Palestina. E depois, lá no século VII, os muçulmanos atacam novamente a cidade. Tá? Aí os muçulmanos tomaram a cidade. E aí, no século X, depois de Cristo, surge Maomé. E a história, né, dos pessoal que segue o Alcorão, que segue Maomé, os muçulmanos, tá? Os muçulmanos seguem Maomé como o verdadeiro e último profeta. Por quê? Qual que é a história que eles contam? Que Maomé foi levado ali até o Monte Moriá. Sabe onde que é o Monte Moriá? É o monte onde Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado. Simplesmente ali. Onde Abraão, certo? Que é o pai dos judeus, onde nasceu toda a nação judaica, leva o seu filho Isaque, que é o filho da promessa, para ser sacrificado no Monte Moriá. Tá? E aí, os muçulmanos falam que Maomé foi levado até ali, e aí apareceu para ele 3 figuras: Abraão, Moisés e Jesus. Aparece para Maomé. E fala para ele, então, criar uma nova religião, que é o islamismo. Então o islamismo foi criado ali, no Monte Santo, onde tinha o tabernáculo, foi construído depois o tabernáculo, onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado, onde foi construído um templo e foi destruído. Tem toda uma história, né, do povo de Deus. Então Maomé ali, e aí fala que Maomé é levado aos céus. E surge então o islamismo. E aí, como os muçulmanos que tomavam conta daquilo ali, certo? Eram os muçulmanos que tomavam conta daquilo ali. Foi construído um templo. E é o cartão postal de Jerusalém hoje. Sabe aquela foto que tem uma cúpula dourada? É esse templo que está ali, exatamente onde será construído o 3º templo que está na Bíblia, que quando construiu o 3º templo é que começa realmente o fim. Poucas pessoas sabem disso. Então, gente, aquele templo que é o cartão postal ali, vai ter que ser derrubado para construir o 3º templo, onde o anticristo vai reunir as nações. Onde o anticristo irá reunir as nações. Eu não sei se você sabe, mas todo o material do templo já está em Jerusalém, para a reconstrução do templo. Vamos indo aí. Vocês estão entendendo, gente? O que nós estamos vivendo? Oh, Ana, uau, que aula, não tem preço que paga essa preciosidade. Compartilhe e um aviãozinho. É isso aí, Ana. Porque a grande maioria das pessoas são ignorantes. O que tem a ver a guerra lá em Israel comigo? Tem tudo a ver. Tem a ver com o plano da salvação. Tem a ver com o plano da volta de Cristo. Tá? Vamos lá. E aí, depois disso, vamos dar mais um salto na história. Em 1517, os otomanos tomam ali e toda a região. Os otomanos, hoje chamados turcos, tá? Então os otomanos, chamados turcos, tomam em 1517, tomam toda aquela região e ficam ali até 1917. Já está começando a chegar perto da gente aqui, certo? De 1517 a 1917. E não dominam só onde é Israel hoje. Domina a Arábia Saudita, a Grécia, a Turquia, Egito, Líbano. Todo o Oriente Médio foi dominado pelos otomanos, que derrubaram o Império Romano e dominaram tudo aquilo ali. Só que aí na Primeira Guerra Mundial,
os otomanos são destruídos. Perderam totalmente o poderio. E ficaram onde só é a Turquia. E aí então, os líderes europeus, guiados pela Inglaterra, tomam conta daquilo, porque ficou um vácuo, né? Os otomanos foram destruídos, não tinham mais poderio bélico para tomar conta daquilo. Então a Europa começa a tomar conta daquilo, porque não tinha dono. Não tinha dono. Então eles dominam, tá? Guiados pela Inglaterra, toda a liderança europeia. E eles percebem que não tem como tomar conta daquilo, que é muita coisa, eles não iam dar conta. Porém, eles eram muito interessados naquilo por conta do petróleo. E aí o que eles fazem então? Vamos começar aqui a determinar os países. Os países do Oriente Médio foram desenhados num escritório lá na Europa. Vocês estão entendendo? E aí o que eles fizeram? Tem os sheiks que têm dinheiro. Cria os Emirados Árabes, dá para esse sheik, para esse sheik, para esse sheik, que os beduínos do deserto que tinham muito dinheiro. Isso aqui, e fatiaram tudo. Só que aí ficaram fazendo esse desenho até que veio a Segunda Guerra Mundial. Olha só, um tempão entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra Mundial, que culminou também com a exterminação de 6 milhões de judeus através do nazismo. 6 milhões de judeus exterminados. E aí, tinha-se uma dívida histórica com Israel. Certo? Com o Estado de Israel. Só que não tinha um lugar, não tinha uma pátria para eles. E aí, eles começaram a negociar com os europeus, certo? Junto com a ONU, que já existia a ONU, que eles queriam um espaço para eles, o Estado de Israel. E aí com essa dívida histórica de exterminação dos judeus, os palestinos estavam ali também, sem pátria também. Estava todo mundo meio sem pátria. Então eles estabeleceram que metade do espaço seria para Israel, metade para os palestinos. Mas os palestinos não aceitaram. Porque a maioria é muçulmano. Ali em Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado para eles. Primeiro é Meca, depois é onde nasceu Maomé, não lembro o nome da cidade agora, e o terceiro é em Jerusalém, porque foi ali que o profeta Maomé criou o islamismo. No mesmo lugar, então eles não aceitavam, eles não queriam. Mas lembre-se que essa história bíblica e espiritual começou em Melquisedeque, em 2000 a.C. Maomé veio muito depois. Veio depois de Cristo. Eles não aceitaram. Mas mesmo assim a ONU, junto com a Europa, determinou sim, vai ser assim. Tá? Vai ser assim. Então, só que é o seguinte, determinaram isso e falaram para Israel, se vira, vai lá e toma a tua terra, filho. Vai lá e toma a tua terra. Israel foi lá e fez a guerra dos 6 dias e tomou a terra e governou e criou. E aí, além de ter sido criado e reconhecido pelo mundo inteiro, ele foi lá e, através de uma guerra, tomou Israel. E é essa briga que a gente vê até hoje. Tá? E aí, nisso tudo, surgiu a faixa de Gaza, que é separada ali de onde estão os palestinos, na Cisjordânia. A faixa de Gaza, que é tomada por terroristas. E os terroristas, eles não querem negociar um Estado para a Palestina. Porque a Palestina está sem Estado até hoje. Tem a Cisjordânia que está ali. Mas os palestinos não têm essa pátria, até hoje. Tá? E aí, tem a faixa de Gaza, onde tem esses terroristas. Que eles não querem um Estado palestino. Eles querem acabar com Israel. Eles são inimigos declarados. Porque essa guerra tem um cunho espiritual. Gente, desde que, presta atenção, desde que o povo de Deus foi liberto do Egito, tá? Foi liberto do Egito, Israel está em guerra.
e estará em guerra eternamente até a volta de Cristo. A Bíblia fala que todas as nações se voltarão contra eles, porque é a cidade santa. Tá? E aí o que eu quero falar para você? Tudo que é de Deus está sob ataque. Tudo que representa a Deus está sob ataque. Você está sob ataque, se é que você representa Deus aqui na Terra. Nós somos a imagem e semelhança dele e representamos Deus aqui na Terra. E nós estamos em guerra, sim. Faz tempo isso. Eu não sei se você percebeu que toda vez que você se levanta para engrandecer o nome de Deus, vê uma força contrária contra você. E hoje em dia eu vejo igrejas cheias, lotadas. Mas eu vejo muitas pessoas indo atrás de celebridades. Quando todas as nações se voltarem contra Israel, veja bem, não haverá mais nenhum país a favor de Israel, a não ser os cristãos. E você vai morar num país que é contra aquilo que você crê, que vai proibir o cristianismo e vai proibir qualquer um que adore a Deus de verdade. Acredite, gente, será proibido. Aí eu quero ver onde estarão os cristãos verdadeiros. Será que as igrejas vão ficar cheias? Meu irmão, eu quero que você acorde para o que eu estou falando. É tempo de santificação. Sim, os finais dos tempos estão dando sinais claros. Claros. Há pouco tempo eu falei ali no Mar Morto, né? Para quem não conhece o Mar Morto, né? É tão salgado que é impossível ter vida no Mar Morto. Mas a profecia fala que haveria vida no Mar Morto. No final dos tempos haveria vida no Mar Morto. E eu não sei se você sabe, quem sabe aqui, estão surgindo lagos, o Mar Morto está secando, estão surgindo lagos em volta do Mar Morto, tá? Com água doce, chamados bolanes. Inclusive, quando a gente for para Israel, o grupo que vai para Israel comigo, a gente vai visitar os bolanes. São lagos com peixe dentro já. Isso está escrito 700 anos antes de Cristo que aconteceria. E todo mundo achava impossível. Como é que vai ter vida no Mar Morto? Não, é impossível. Com tanto de enxofre que tem e de sal, não tem como ter vida no Mar Morto. Já está lá. Os bolanes estão nascendo. Eu vou ler alguns versículos aqui sobre sinais dos finais do tempo. E eu quero que você entenda. Daniel 12:4. Eu, Daniel, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro. Isso aqui é um anjo falando para Daniel, dando a revelação do que aconteceria nos finais dos tempos. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. E o conhecimento e tecnologia se multiplicará muito. Lá em Daniel fala que o conhecimento e a tecnologia iria se multiplicar muito. Como é que estamos vivendo hoje? Em matéria de conhecimento e tecnologia voando. Estamos vivendo isso, gente. Nós estamos aqui conectados numa live. Até pouco tempo atrás era impossível. Até pouco tempo atrás, gente, enviar um fax era uma coisa incrível. Enviar um fax. Até pouco tempo atrás no currículo tinha curso de datilografia e colocava lá operador de fax também. Vamos lá, Mateus 24:6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu vou explicar o porquê. Apocalipse 11:18. E o tempo de destruíres é o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha o que o homem está fazendo com a natureza. 2 Timóteo 3:1-5.
Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, caluniadores, incontinentes cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nos finais do tempo. Alguma semelhança com o que temos hoje? Mateus 24, 14 e 20. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá quando o evangelho for pregado em todas as nações. Tá? Você pode ver como o evangelho tem crescido e sendo divulgado assim, ó, na mesma proporção que o mal cresce, o evangelho vai crescendo, vai sendo divulgado através da internet, através de muitas coisas. Olha lá, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, onde é o lugar santo? Em Israel. Quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Que dia que foi a fuga dos judeus? O que eles fizeram com as crianças e com as grávidas? Agora, foi exatamente no sábado. Porque eles estão despreparados no sábado. Porque sábado lá é um dia santo que eles não ligam nem o celular. Ninguém avisou ninguém. Vocês estão entendendo o que nós estamos vivendo? Primeiro, gente, mas é o seguinte, ainda tem muita coisa por acontecer. Porque antes disso tudo, virá uma tribulação muito forte mesmo. E aí vai surgir, presta atenção no que eu vou falar para quem nunca ouviu falar sobre isso. Vai surgir a figura do anticristo. Só que a figura do anticristo vai aparecer como o salvador da terra. Ele vai pôr paz em toda a terra, vai acabar com a fome de toda a terra, vai trazer benefícios para todo mundo e vai ter um período de muita tranquilidade com o anticristo no poder. E o anticristo, ele tomará o poder lá no terceiro templo, que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Será reconstruído lá o terceiro templo. E lá que ele vai ser empossado como chanceler do mundo. Todas as nações serão unidas e haverá um chanceler mundial, onde ele deverá ser adorado. Porque inclusive ele vai fazer milagres e maravilhas. Ele vai se posicionar como Messias. Eu voltei, eu sou o Messias. E todo mundo vai crer nele, menos quem já é convertido. Quem de verdade é santificado vai olhar para ele e vai ver que ele não é o Messias. Quem de verdade tiver o Espírito Santo não será enganado. Rodolfo, não está sendo construído. O material está todo lá, mas não está sendo construído não. Porque o local que tem que construir o templo está ocupado. Ele está ocupado. Vão ter que destruir o principal símbolo dos muçulmanos para depois reconstruir o templo ali em cima. Vamos ler. Porque, e olha só, depois disso tudo, tá? Que ele dominar e acabar e tiver um período maravilhoso, ele começar a ser adorado, tá? Começar a ser adorado, aí depois ele vai mostrar a cara dele e vai escravizar todo mundo. E aí então é a volta de Cristo.
E está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vai se abrir uma fenda naquele lugar, ali onde hoje é o Vale Meguido, o Monte Meguido. Já estive ali também. E nós vamos visitar lá, viu, pessoal? Onde vai ser a batalha final. Ele vai descer ali no Monte Meguido. Eu fico arrepiado. Meguido também é Al-Megiddo. Al-Megiddo, o nome correto. A gente fala Meguido porque é traduzido pra gente. Al-Megiddo é Armagedon. O Armagedon irá acontecer ali no Vale Meguido. Tá? Ali no Vale Meguido. Então ali se abrirá uma fenda. E o Senhor descerá dos céus. Jesus Cristo descerá dos céus. Com a voz de arcanjo. Olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e com os que morreram com Cristo. E os que morreram em Cristo. Entenda o que eu vou falar aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo mundo que morreu, que entregou a vida para Cristo, vai ressuscitar no momento que Cristo voltar. Aqui na terra. Entenda, aqui na terra. Vão ressuscitar. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui resumi um grande pedaço. Mas os que morrerem primeiro ressuscitarão, e quem estiver vivo vai ter o corpo glorificado também. Quem ressuscitar também vai ter um corpo glorificado. Não é mais esse corpo, é um corpo glorificado. Ninguém sabe exatamente como é esse corpo glorificado, mas uma coisa nós sabemos: esse corpo pode ir para o céu e voltar. O corpo glorificado. É muito louco isso. Eu vou ler o último versículo aqui, para depois eu passar uma mensagem para vocês. E qual que é a importância da cidade então de Jerusalém, Pedro? Por que você fala que todo mundo tem que ir para Israel e pisar naquele lugar? Está lá em Apocalipse 21. Eu vou falar aqui para você. Presta atenção nisso. Por que eu levo pessoas para Israel? E vi um novo céu e nova terra. Deus vai fazer novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha a importância de você ir ali conhecer esse lugar. A nova Jerusalém, de Deus, descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se você continuar lendo Apocalipse 21, você vai entender que a nova Jerusalém descerá dos céus. E aqui fala que ela será toda de ouro, com pedras preciosas. Fala o tamanho que ela vai ter. E fala que todos virão continuamente a Jerusalém para adorar o Senhor Deus ali. Será estabelecido o paraíso na terra. Nós viveremos aqui na terra, na nova terra que será feita. Não é nos céus, é aqui mesmo que nós viveremos, na nova terra. Mas não haverá mais morte, nós teremos o corpo glorificado. Não haverá mais sol, o próprio Deus iluminará a terra. Eu pulei muito aqui do que vai acontecer no final dos tempos, tá? Porque tem arrebatamento, 7 anos de tribulação, 7 anos que ficaremos arrebatados. Tem uma série de coisas aqui que
Mas eu passei os principaizinhos aqui para você entender. Não falei do milênio, porque tem o milênio, tem uma série de coisas aqui, tá? Porque, Daria, eu teria que ficar aqui algumas semanas falando sobre isso, para entender tudo, tá? Pedro, os que ressuscitaram levantarão dos túmulos. Não é descrito isso. Fala que vão ressuscitar com o corpo glorificado. Eu não posso dizer como vai ser isso, mas não será mais esse corpo que você conhece aqui, é um corpo glorificado. Assim como Cristo recebeu um corpo, Cristo ressuscitou, ele levantou do túmulo, certo? Ele recebeu um corpo glorificado, certo? Corpo glorificado. E tanto é que ele se transportava de um lugar para o outro a hora que ele queria. A hora que ele queria, as pessoas não reconheciam ele. A hora que ele queria, as pessoas reconheciam. Esse é o poder do corpo glorificado. E Jesus está à direita do Pai com o corpo glorificado. Moisés, por exemplo, está lá com o corpo glorificado. Todo mundo que foi arrebatado está lá com o corpo glorificado. Tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a mensagem que eu tenho para você é a seguinte. Você está preparado? Você está seguro que você vai fazer parte dos que vão ressuscitar? Ou que estarão vivos e receberão um corpo glorificado? Então, Rodolfo, não se sabe, é um corpo. E Jesus tinha corpo. Depois que ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos. Ele comeu com os discípulos. Mas não é isso que importa, como será o corpo, porque pouco importa isso. Porque será maravilhoso. Se a gente desfocar, como é que vai ser o corpo? Se a gente desfocar para isso, a gente vai perder a essência do que eu quero falar para vocês. A Carlinha acabou de falar, é tempo de se arrepender, é tempo de santificação, é tempo de orar, é tempo de nos unirmos como corpo de Cristo. É tempo de olhar para dentro e saber o que você tem em você que não entra na Terra Santa. É tempo de você olhar para você e tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. É tempo de ter intimidade com Ele cada vez mais. Por que você acha que num passe de mágica você vai estar preparado para morar com todos os santos? Por que você acha que num passe de mágica, se você não vive reino agora, por que você acha que num passe de mágica você vai estar pronto para viver reino quando tudo isso acontecer? Se você não se importa em implantar reino agora, por que você quer fazer parte desse reino depois? Se você todos os dias se preocupa com o que é seu, com o seu egoísmo, com suas coisas, com o ego, por que você depois quer fazer parte desse reino aqui e viver eternamente com Deus? Exatamente, Daniel Lemos, é tempo de cumprir o nosso propósito. Você acorda todos os dias para cumprir seu propósito. Eu falo disso em todas as minhas lives e todos os meus treinamentos. Qual que é o seu propósito? E você nasceu para cumprir esse propósito. Por que você acha que eu falo isso? Se você não faz isso agora, você não terá espaço aqui nesse lugar. Toda a terra será habitada, mas ali na Terra Santa, Jerusalém, será o lugar que nós iremos continuamente. E lembra, nós não teremos mais limitação física para nos deslocarmos até lá e voltarmos onde nós vivemos, no lugar do paraíso, porque toda a terra será um paraíso. Assim como foi lá no Éden, toda a terra será o Éden. Mas teremos um lugar de adoração que vai ser a Terra Santa, que é onde é Jerusalém hoje. E nós não teremos mais corpo físico. O deslocamento será, vamos para lá para Jerusalém, voltamos para cá, a gente vai poder se deslocar e fazer tudo isso. Mas quem? Os santos. Os que perseverarem. Os que todos os dias levantam para implantar o reino de Deus. Os que estão no caminho da santificação. Pedro, mas quando é que vai acontecer isso? Ninguém sabe.
O que a Bíblia fala é para você ficar preparado hoje. Fique preparado hoje, porque ninguém sabe o dia. Nem o filho sabe, somente o pai. Está na Bíblia. Quanto menos eu. Quem disse que somente 2 homens foram arrebatados? Não. Vários homens já foram arrebatados na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou um monte de gente e foi arrebatado com ele depois. Está lá escrito. Gente, é tempo de arrependimento. É tempo de ser mais profundo. É tempo de se entregar. É tempo de santificação. Olhe para dentro de você. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Uma coisa é só o processo de santificação. De você se purificar. A Bíblia fala para você se vestir de linho branco. Tá? E outra coisa é se posicionar como um guerreiro, um guardião do reino. Você tem que ser um guardião do reino, implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado. Tem que ter intimidade com Deus. Implantar o reino. E ore sim por Israel, para que essa guerra acabe logo. Ali é nossa terra santa, ali é nosso. Vocês estão entendendo? Ali é nosso. E o grupo que vai comigo para lá, pode ser que a gente não consiga ir agora por causa dessa guerra, mas nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Tá entendendo? Porque ali vai ser o lugar que nós vamos adorar agora, já profetizando que estaremos ali quando tudo isso acontecer. Já profetizando que aquele lugar vai ser um lugar de adoração, onde o próprio Deus habita. E que nós estaremos com Ele face a face. Mas você só vai estar preparado para isso lá, se você começar a fazer isso agora. Porque se não precisasse disso aqui agora, meu amigo, você aceitava Jesus, já era arrebatado. Aceitava Jesus, era arrebatado. Aceitava Jesus, era arrebatado. Entenda isso. Aceitar Jesus é o início do processo. Porque se eu aceitei Jesus, vai. É o início do processo. Aurelinda, eu tenho vontade de ir lá desde menina. Coloca isso como objetivo de vida. E vá. Eu já fui e vou voltar com os mentorados. Como eu falei, pode ser que não seja agora. Provavelmente não. Na semana que vem. Porque vai estar em guerra ainda. Mas nós vamos. As pessoas colocaram no coração dele que não abrem mão disso. E nós vamos. Beleza, pessoal? Não vou nem fazer o mão porque já estendi o horário aqui. Mas eu achei importante a gente falar sobre isso. E eu quero que você faça o mão. Eu vou deixar essa live salva. E eu quero que você mande. Eu posso contar. Nós temos 103 pessoas aqui. Eu posso contar. Que você vai enviar essa live para muita gente. Para que as pessoas acordem. Que é tempo de santificação. É tempo de se posicionar como guardião do reino. É tempo de implantar o reino de Deus, de cumprir seu propósito. Fala isso. Muito bom. Muito bom. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, gente. Quem tem coragem de escrever assim? Eu sou um guardião do reino. Quem tem essa coragem? Ó, Pedro Salles. Pedro, o que falar para as pessoas que têm medo do final dos tempos? Fala para essas pessoas que elas já são eternas. Elas já são eternas.
são guardiãs do reino e que a vida dela está guardada em Deus, não importa o que aconteça aqui. Pode falar, meu amor. Eu vou deixar salvo. Vou deixar salvo, vou pedir para mandar. A cara. Melhor botar nos guardiões. Não, você tem muita coragem, cara, de vir nessa rede e falar sobre A cara, você que se eu deixar essa live salva, provavelmente vão retalhar, vão poder até suspender a conta. Eu vou fazer diferente então. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar salva por pouco tempo, tá? E vou mandar lá no grupo dos Guardiões do Reino, lá no PMR, na verdade, né? Pessoas que multiplicam o resultado. Pedro, como é que eu vou ter acesso a isso? Lá na minha bio tem um link. Você clica lá e entra no PMR. uma bolinha de destaque É tá na bio. Tá na bio, no link da bio. Aí o primeiro link que vai aparecer vai ser PMR, Pessoas que Multiplicam o Resultado. Você clica ali, tá? E eu vou deixar essa live, vou ter que colocar num link privado e vou mandar para vocês. Tá bom? Mas assim, ó, faz um combinado. Faz um combinado. Que se não bater isso, eu também acho que não... a gente tava já com muito mais de 100 na live, agora tá com 86. Pede para as pessoas comentarem embaixo da live alguma coisa, marcarem tantos amigos. Se você bater a quantidade ali, beleza, você deixa, senão... Então tamo junto, galera. Muitas pessoas aí, ó. Você é muito valente para fazer uma live e falar tudo isso aí. E tem que ser, gente, tem que ser. Tá? É tempo de realmente acordar e despertar. Tamo junto, galera, para transformar esse mundo, um local mais próspero, justo e feliz. Valeu.